Olá, meu nome é Erika Henke, eu sou psicóloga e mestre em psicologia. Neste vídeo, iremos falar sobre as diferentes formas de nos comunicarmos e também iremos contextualizar a importância da escuta terapêutica. A comunicação pode acontecer de diferentes formas e por diferentes meios. Mas você sabia que o ato de se comunicar vai muito além da fala? Pois é. A troca que realizamos com outra pessoa envolve também conteúdos não verbais, como o olhar, gestos, postura, expressões faciais, entre tantas outras formas. Como possuímos 5 sentidos, nós os utilizamos para perceber e nos colocar no mundo. Contudo, existem pessoas que se comunicam mesmo sem um desses sentidos, como é o caso dos deficientes auditivos, por exemplo. A linguagem de sinais brasileira, mais conhecida como Libras, é um exemplo disso. Outro exemplo é o de um deficiente visual, que pode contar uma história ou fotografar um momento. Enfim, são muitas as formas de transmitir uma mensagem. E nós, enquanto profissionais, precisamos nos atentar aos pequenos detalhes e utilizar tanto a comunicação verbal como a não verbal. A comunicação verbal consiste no uso de linguagem, seja ela por meio da fala, escrita ou da leitura. Tudo que envolve palavras. Já a comunicação não verbal envolve o uso de olhares, expressões faciais e sinais. Estas duas formas de comunicação são complementares e podem gerar uma comunicação mais completa. A comunicação verbal pode proporcionar maior efetividade na transmissão da mensagem que se deseja passar, pois será possível utilizar elementos mais complexos e sentidos mais específicos ao receptor, permitindo assim colocar em palavras o próprio pensamento e os sentimentos, por exemplo. Este é um processo difícil e que exige uma racionalização de ideias, buscando transmitir de maneira firme e clara o que se deseja. Muitos estudiosos já se perguntaram como a linguagem falada começou, pois em algum momento os povos começaram a utilizar certos sons para representar as coisas ao seu redor, utilizando então as palavras de maneira mais descritiva. É possível então analisar a evolução da linguagem por meio de 3 estágios que acompanham a evolução da espécie humana. O primeiro estágio diz respeito a conquista de ser capaz de sentir emoção, permitindo a utilização da linguagem afetiva. No segundo estágio, com a vivência em sociedade, o homem necessitava utilizar a estimulação para encontrar uma forma de agir e viver com as outras pessoas, surgindo então a linguagem de ação. Por meio da ação e da convivência com outros seres humanos, foi necessário desenvolver a razão e racionalizar o próprio ser, desenvolvendo assim a linguagem lógica. O pensamento passou a ser desenvolvido e a linguagem racionalizada passou a ser utilizada. Hoje, isso nos possibilita expressar nossas ideias de maneira clara e profunda. A comunicação por meio de gestos é outra forma muito relevante para se fazer compreender por outra pessoa. A linguagem por meio de gestos pode ser entendida como pré-verbal, pois existem indícios de que índios norte-americanos utilizavam uma linguagem por meio dos gestos para se expressarem, sem precisar proferir uma única palavra. A comunicação não verbal pode acrescentar diversas informações que podem
não ter ficado claras com a linguagem verbal, como é o caso de apertar os olhos e começar a chorar ao responder uma pergunta, por exemplo. Por mais que possamos absorver diversas informações por meio da linguagem não verbal, ela não é racionalizada como a linguagem verbal, o que possibilita diferentes interpretações e alterações no entendimento da mensagem que se deseja passar. Isso pode acabar gerando uma comunicação parcial e divergências no sentido da mensagem. Por isso, é importante considerar que a linguagem não verbal complementa a linguagem verbal. E muito pode ser extraído do uso e análise conjunta dos dois tipos de linguagem. Em uma escuta terapêutica, deve-se utilizar as duas formas de linguagem. Mas antes de seguirmos no assunto da linguagem, vamos entender melhor o que é uma escuta terapêutica. A escuta terapêutica consiste em ouvir o que o outro tem a dizer, levando em consideração os dois tipos de linguagem aqui já abordados. Para que isso aconteça de maneira mais fluida, é importante utilizar uma escuta ativa, mostrando-se aberto para receber a mensagem que o outro deseja passar a você. Para isso, devemos estar bastante atentos ao que está sendo dito, demonstrando que estamos presentes naquele momento. Devemos, então, utilizar o rapport e a empatia também. O rapport possibilita que criemos uma ligação com o outro, de forma consciente, por meio de várias técnicas. E isso favorece o processo da empatia, que, por sua vez, consiste em se colocar no lugar do outro. Dessa maneira, podemos criar uma situação favorável e acolhedora, mostrando que realmente estamos ouvindo aquela pessoa e possibilitando que a mensagem que ela deseja comunicar seja transmitida de maneira mais fiel possível à forma como ela está se sentindo. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero ter contribuído para o aprofundamento dos seus conhecimentos ao longo desse vídeo. Até a próxima e bons estudos!